Na figura a seguir, o bloco A de massa igual a 6 kg está apoiado sobre um plano inclinado sem atrito. Este plano inclinado forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. Desconsiderando os atritos, observa que o enunciado enfatiza o fato de que não há atrito, admitindo que as massas do fio e da polia sejam desprezíveis e que o fio seja inextensível. Qual deve ser o valor da massa em quilogramas do bloco B, para que o bloco A desça o plano inclinado com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, dado que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que é que precisa ser observado em questões de plano inclinado? A primeira coisa, a distribuição da força-peso. Nós sabemos que o peso dos blocos sempre atua na vertical, mas que quando ele é colocado sobre o plano inclinado, a gente tem que fazer a decomposição do peso. Isso por si só já é uma questão. A segunda coisa a ser observada, o bloco colocado sobre o plano inclinado, ele vai subir o plano, ele vai ficar em equilíbrio ou ele vai descer o plano? Aí é a condição de existência da questão, e o enunciado deixou bem claro. Nesse caso, eu devo organizar o bloco B, cuja massa é desconhecida, sou eu que vou escolher a massa de B, de tal maneira que o bloco A nem seja arrastado para cima do plano inclinado e nem fique em equilíbrio. Ele tem que descer o plano inclinado. Então já sei a condição de movimento do bloco A. A terceira observação a ser feita, tá certo, o bloco A vai descer o plano inclinado. Se ele vai descer, está em movimento. Que tipo de movimento? E mais uma vez o enunciado deixa claro. Ele disse descer com aceleração constante. E disse até o valor, 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente precisa fazer a distribuição de forças nos blocos, lembrando que no plano inclinado é preciso fazer a decomposição da força-peso. E segundo, obedecer ao tipo de movimento que foi dado na questão, a condição de existência da questão, para que o bloco A se mova com movimento acelerado e com aceleração constante. Então, um movimento retilíneo uniformemente variado e acelerado. Olho na tela para a gente fazer a decomposição de forças, escrever as equações e encontrar a resolução final. Olho na tela. De início, a força peso do bloco A. Todo mundo sabe que o peso atua vertical para baixo. No plano inclinado, sempre se adota a estratégia de decompor o peso, ou seja, é imaginar como se o peso fosse constituído por duas forças simultâneas. Uma força paralela ao plano inclinado, o famoso Px, que pode ser calculado como PA seno de θ, nesse caso θ de 30 graus, e o PY, a componente perpendicular ao plano inclinado, que é calculado como sendo PA vezes cosseno de θ, nesse caso o ângulo θ de 30 graus. Ora, se nós decompomos a força-peso, é uma estratégia para imaginar como se o peso não existisse e nós trabalhássemos apenas com as suas componentes. Segundo passo, quais as funções de cada uma dessas componentes? Primeiro, a componente PY, a componente do peso que puxa o bloco contra o plano inclinado. Ação e reação de Newton. Se o bloco inclinado, se o bloco empurra o plano inclinado empurra o bloco. Essa força de reação ao contato, que é sempre perpendicular às superfícies em contato. Perpendicular, que em física significa normal. Então, conhecido como reação normal. O que acontece? A gente sabe que nesse caso, o bloco nem sai voando do plano inclinado e nem afunda no plano inclinado. O que me dá a certeza que a força normal de contato
e o PY, ou seja, o P cosseno de 30, nesse caso, são duas forças de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, ou seja, que se equilibram. Se duas forças se equilibram, é como se elas nem existissem. E como eu já tenho muita coisa para pensar nessa questão, eu vou de fato fazer de conta que a normal e o PY nem existem. Por fim, então, nós temos o P seno, cuja função é arrastar o bloco para baixo do plano inclinado. O detalhe é que esse bloco está preso a um fio, e fios exercem força de tração. E a tração sempre atua nas duas extremidades do fio, e em qualquer ponto do fio, a tração tem o mesmo valor. Mesmo fio, mesmo valor. Então, observe que sobre o bloco A, depois de fazer toda a decomposição de forças, é como se atuassem apenas duas forças. Como ficou dito na figura, o P seno, que puxa o plano inclinado para baixo, e a tração, que tem a função de puxar o plano inclinado, o bloco para cima do plano inclinado. Nesse caso, como a gente já sabe, porque o enunciado diz que o bloco A vai descer o plano inclinado e com a aceleração, já fica claro então que o P seno para baixo tem valor maior do que aquela tração para cima. Como que eu sei disso? A aceleração vai atuar no sentido da maior força, no sentido da resultante. Se ele me diz no texto que é certo que o bloco A vai acelerar para baixo, então está claro que a força resultante sobre o bloco A é para baixo. Para que seja para baixo, é preciso que o P seno seja maior do que a tração. Já posso então escrever uma equação. Olhe na tela. A partir da segunda lei de Newton, eu posso dizer para o bloco A que PA seno de 30, sendo maior do que a tração, vai gerar uma força resultante. E força resultante, segundo Newton, é massa vezes a aceleração. Voltando na figura, a única força que faltou que a gente desenhasse foi o peso de B. E a gente sabe que o peso de B vertical e para baixo, como qualquer peso. Agora, me escuta, mas não tira o olho da tela. Se o bloco A vai descer o plano inclinado, ele vai puxar aquele fio e o fio vai puxar o bloco B. O detalhe é que o A desce o plano inclinado e vai fazer com que o B suba na vertical. Detalhe também é que se foi dito no texto que o fio é inextensível, o movimento que o A fizer, o B também vai ter que fazer. Ou seja, se o A acelera com 2 metros por segundo ao quadrado, o B também vai acelerar com 2 metros por segundo ao quadrado. Detalhe é que o A acelera ladeira abaixo, enquanto que o B acelera para cima. E aí então observa a figura. Sobre o bloco B, nós temos duas forças atuando, uma para cima e outra para baixo. Só tem 3 possibilidades matemáticas. Primeiro, o peso de B ser maior do que a tração do fio. Nesse caso, então, a resultante seria para baixo. Como é que ele ia acelerar para cima? Segunda possibilidade, que as duas forças tivessem valores iguais. Nesse caso, a resultante seria 0. Como é que o bloco ia ter aceleração? A terceira e última possibilidade é a que satisfaz a condição da questão. Se o bloco B vai acelerar para cima, com certeza a força resultante sobre ele atua para cima. E nesse caso, a tração tem que ser maior do que o peso. Então também sei escrever a segunda lei de Newton para o bloco B. Olhe na tela. Para o bloco B, a segunda lei de Newton diria então que a tração menos o peso de B seria igual à massa de B vezes a aceleração. Repara que eu disse no meio da explicação que pelo fato do fio ser inextensível, os dois blocos têm a mesma aceleração. Não preciso então diferenciar como a aceleração A e a aceleração B. As acelerações têm valores iguais. 2 blocos, 2 equações, um sistema de equação de primeiro grau. A estratégia aqui é sempre somar as equações. Quando a gente soma as equações, repara que mais t menos t já dá um resultado 0, já desaparece do sistema. E fica então PA
vezes o seno de 30 menos PB igual a massa A vezes a aceleração mais a massa B vezes a aceleração. Vamos para o detalhe dessa equação. O peso pode ser encarado como massa vezes gravidade. Peso, massa vezes gravidade. Do outro lado da equação, já que a aceleração tem o mesmo valor tanto para o bloco A como para o bloco B, essa aceleração pode ser posta em evidência. E aqui nós teríamos a soma das massas de A e de B. E aqui nessa equação, nesse ponto da resolução do sistema, vale a pena fazer uma observação. Olha o que acontece. Quando nós temos a diferença entre os pesos, no caso específico, o P seno, né, a componente X do peso de A que está sobre o plano inclinado, e o peso de B, dando como resultado a soma das massas vezes a aceleração. É como se nós estivéssemos tratando os blocos A e B como um bloco só, cuja massa seria a soma das massas dos dois blocos, acelerando juntos sob a ação de uma resultante. A prova disso é que na resolução do sistema, a força interna, a força entre eles, que seria o fio de ligação dos dois, ela desaparece logo no começo da resolução do sistema. Ok? Fique esperto. Vamos terminar a questão. Substituindo então os valores, a massa de A 6, a gravidade 10, o seno de 30 meio. A massa de B é o que a questão pede, a gravidade de novo 10, a aceleração dos blocos valendo 2 metros por segundo ao quadrado, a massa de A, mais uma vez, é 6 e a massa de B é o que eu quero descobrir. Uma conta fácil de fazer, aqui nós temos 60 dividido por 2, que vai dar 30. Então, 30 menos 10 vezes a massa de B igual a 12 mais 2 MB. Nesse caso, então, 30 menos 12 e 10 massa de B mais 2 massa de B. 18 igual a 12 massa de B. Mais uma simplificação, todo mundo por 6, aqui fica 3 e aqui fica 2. E finalmente a massa de B, 3 sobre 2, que daria 1,5. Se a gente está trabalhando no sistema internacional, a massa medida em quilogramas. E para marcar a alternativa correta, que pede o valor da massa em quilogramas do bloco B, nós achamos 1,5 kg, o que daria a alternativa correta, B de bola.